Graças a Deus. Quem está na fé e vive pela fé, olha para frente e espera dias melhores do que os passados. E, de fato, essa é a fé cristã. Você sabia que pouquíssimas pessoas são ricas, milionárias, e a maioria das pessoas no mundo inteiro é pobre e, às vezes, chegando nos limites da miséria? Você sabia que mais de 10% da humanidade, da humanidade passa fome? É isso mesmo, passa fome. Aí eu fiquei perguntando, meu Deus, isso não é justo. Seria justo o Senhor permitir que isso aconteça? Aí vem a resposta, que é o que eu quero falar para você já já. A resposta de Deus para você que é pobre, você que é fraco, você que é frágil, doente, debilitado, complexado, frustrado. Olha só, presta atenção o que Deus fala para aqueles que são e estão nessa situação. Veja aí o texto sagrado. Ele diz assim: ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Olha só que coisa magnífica que Deus fala para todas as pessoas. O apóstolo do Senhor Jesus, ele disse que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus que ele prometeu aos que o amam. Aí você pergunta, mas bispo, como é que eu posso ser rico? Como é que eu posso comer do trigo mais fino, que quer dizer, ter a prosperidade, me fartar com o mel que sai da rocha? Como é que eu posso materializar essas promessas de Deus na minha vida? Eu sou pobre, eu não tenho escolaridade, eu não tenho emprego, eu sou uma pessoa semi-analfabeta ou analfabeta, eu sou uma pessoa cheia de complexos. Como é que essas promessas de Deus podem fazer eu, um pobre coitado, uma pessoa rica, próspera, abençoada? Como é possível isso? Como é possível isso? Aí você tem que entender o propósito de Deus. Deus tem dado aos pobres a fé. Está lá escrito em Tiago 2, capítulo 2, versículo 5. Porventura Deus não escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé? E quando uma pessoa é rica na fé, então ela vai ser rica financeiramente. Se ela é rica espiritualmente, ela vai ser rica fisicamente. Então, Deus escolheu os pobres para serem ricos, mas os pobres continuam pobres, cada vez mais miseráveis e até morrendo de fome. Por quê? Porque, apesar de terem fé, os pobres não sabem usar essa fé. Eles naturalmente pensam que a fé é um sentimento. Eu estou sentindo fé, ou então não estou sentindo fé. Quando, na realidade, a fé não tem nada a ver com sentimentos. Nada, absolutamente. A fé é uma atitude. A fé é ação. A fé é a pessoa colocar a sua ação, a sua atitude, a sua obediência na palavra
que ela crê ou na pessoa que ela crê. Por exemplo, você que está me assistindo nesse instante vai entender melhor o poder, o mistério, o segredo da fé. Você vai no médico e o médico, então, lhe aconselha, o médico lhe dá uma receita dizendo, olha, de acordo com os seus exames, você tem essa enfermidade e você vai fazer isso, você vai tomar esses remédios, você vai tomá-los de 6 em 6 horas, enfim, determina lá o horário da medicina. Aí o que você faz? Ou o enfermo vai fazer? Ele vai imediatamente na farmácia, compra os remédios. Se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, ele tem que se virar, mas tem que comprar o remédio. Para o quê? Para ficar curado da sua enfermidade. Então, aquele paciente passa a obedecer a palavra do médico. Ele obedece à receita que o médico lhe deu. Então, esse paciente está mostrando que crê, que acredita no médico, tem fé no médico, porque ele obedece à palavra do médico. Não é assim que acontece? Pois bem, a mesma coisa se dá em relação à palavra de Deus. Quando a pessoa sente, eu tenho fé, é que ela não tem fé, porque ninguém precisa sentir. A fé é algo insensível, é uma obediência. Quando você usa a sua fé na palavra de Deus, porque usar a fé na palavra do médico, você faz. Usar a sua fé na palavra do dentista, usar a sua fé na palavra do advogado, é ou não é? Usar a sua fé na palavra do professor, você usa a sua fé na palavra de muita gente. Agora, quando diz respeito à palavra de Deus, você quer sentir alguma coisa. Está certo isso? É justo isso? Então é por isso que muitas pessoas são pobres, são fracas, são débeis. Por isso que muitas pessoas vivem a reclamar da vida, do destino, porque elas estão pensando que fé é religiosidade, é praticar uma religião. Fé não tem nada a ver com religião, fé é uma atitude, fé é uma ação, fé é obediência à palavra de Deus. Essa é a fé inteligente. Então, como é que uma pessoa que é fraca, debilitada, tem problemas psíquicos, são pessoas que não tiveram oportunidade, como é que elas podem dar a volta por cima e mudar essa situação? Quando elas pegarem a palavra de Deus, e começarem a obedecer, sem pensar em sentir ou deixar de sentir. A obediência é obediência, você faz e acabou. Então, quando você coloca em prática aquela palavra, aquela receita do bom viver, então Deus vai tornar aquela palavra possível na sua vida. É o que ele diz assim, é o que fala aí no Salmo 81, quando ele disse, se meu povo me tivesse ouvido, quer dizer, tivesse dado atenção às suas palavras. Se Israel andasse, quer dizer, obedecesse os meus caminhos, então eu cumpriria as minhas promessas na vida dele. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Essa é a promessa. Quer dizer, basta a gente obedecer a palavra de Deus para que Deus cumpra essa promessa, essa palavra. Então, você é pobre, você tem problemas econômicos, você não tem emprego, seja lá o que for, qualquer que seja o problema de saúde, problema econômico, problema sentimental, problema familiar, seja lá o raio que for, quando você aplica a sua fé na promessa de Deus, na palavra dele, ou seja, quando você obedece a palavra do Senhor Jesus, então o Senhor Jesus
vai fazer com que a sua palavra se materialize em sua vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, a vida com abundância é um direito, a vida abundante é um direito de todas as pessoas, de todos os pobres, de todos os povos. Mas tem o preço a pagar. O preço é a obediência. Fique com isso, nós vamos falar mais a respeito durante esses próximos dias. Deus é justo, minha amiga e meu amigo ouvinte. Deus é justo. O rico normalmente tem fé no seu dinheiro. Porque ele tem fé no dinheiro, é difícil para ele ser salvo. É quase que impossível, porque a fé dele está no dinheiro. O pobre não tem dinheiro, não tem nada. Então, o único jeito do pobre sair da pobreza, largar a miséria, é colocando a fé em Deus. E quando ele coloca a sua fé em Deus, ele se torna rico. Só que a pessoa diz assim, eu sou pobre, tenho fé em Deus, mas a minha fé não tem trazido nada para mim. Não traz porque você está focado, a sua fé está numa religião, numa religiosidade. Não estou falando disso. A Bíblia é a palavra de Deus. Coloque a sua fé na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, pratique o que está escrito, você vai arrebentar. Você vai arrebentar. É o caso do Vinícius. Olha só o que foi a vida desse rapaz e o que mudou na sua vida. Por que mudou a sua vida? Vamos assistir. Meu nome é Vinícius, tenho 41 anos, sou empresário e sou do Rio Grande do Sul. Antes de chegar na igreja, eu era uma pessoa que tinha dupla personalidade. Na realidade, eu era um psicopata, né? Ora eu era uma pessoa, ora eu era outra pessoa. E as minhas amizades, as pessoas que me rodeavam, eram pessoas que me levaram a usar drogas. Os meus amigos, na época, começou pela maconha, depois foi para cocaína. E como para mim não tinha limite, eu fui procurar algo mais forte, que foram as drogas injetáveis. Então ali foi o iceberg para começar tudo na minha vida, nessa vida que não tinha limite. Então a partir daí eu comecei a usar essas drogas, buscava até de outros estados, eu queria algo mais forte, olhava aquelas agulhas e chegava ao ponto de não conseguir mais perfurar a pele, porque eram várias, eu utilizava várias vezes do dia, né? Não era só uma vez. O dinheiro que eu tinha, eu gastava tudo em drogas, eu gastava na prostituição, aí caí no mundo da prostituição também, conheci muitas mulheres de outros estados, as minhas viagens do meu trabalho, eu sempre contratava prostitutas, mulheres que cobravam valores caros para fazer esse tipo de viagem de acompanhante, né? E chegou ao ponto de que as mulheres, para mim, não tinham mais prazer, eu tratava como se fosse um objeto, como se fosse qualquer coisa. Então aquilo ali para mim já não me satisfazia mais. Aí eu comecei a me relacionar com homens também. Em meio a tudo isso, eu era uma pessoa muito agressiva. Eu tinha muita raiva, muito ódio dentro de mim. Então tinha momentos que eu era uma pessoa quando eu estava em casa, mas quando eu saía da porta de fora para casa, eu era outra pessoa. Eu era uma pessoa muito agressiva, eu andava armado, eu tinha 3 armas. Quando eu saía da minha casa, os meus vizinhos entravam para dentro de casa porque eles tinham medo de mim. Porque quando eu ficava muito agressiva com o efeito da droga e da bebida, eu atirava dentro de casa, saía na porta de casa e já saía dando tiro para todo lado, as pessoas tinham medo de mim. Eu mesmo, muitas vezes, não acreditava mais em mim. Eu achava que não tinha mais jeito para mim, não tinha mais saída, porque eu buscava algo e aquele algo que eu buscava nunca me satisfazia, eu sempre procurava algo mais forte. Então foi nesses momentos difíceis da minha vida que, em meio a tudo isso, veio a depressão, destruiu a minha vida, destruiu a minha vontade de viver, destruiu os meus sonhos, acabou, foi um fim. Eu me encontrei dentro do quarto, trancado, foram 7 a 9 dias trancado no quarto, eu não queria comer, eu não queria ver a luz do dia,
só queria ficar fechado, com a coberta por cima do rosto, eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Até que então veio um pensamento na minha cabeça de... A minha esposa trabalhava fora e eu trabalhava durante o dia, já não estava mais indo para o trabalho. E eu veio aquele pensamento na minha cabeça. Eu tinha meu filho que tinha mais ou menos um ano e meio, e veio aquele pensamento de estuprar ele e matar ele e depois me matar. E esse pensamento veio com tanta força dentro de mim que eu não conseguia parar de pensar naquilo. Aqueles pensamentos tomou conta dentro de mim de destruir a minha vida e a vida do meu filho e da minha família. Então ali foi um dos piores momentos de toda a minha vida, foi ali, porque eu não via uma saída, eu não enxergava uma porta que pudesse me livrar de todo aquele sofrimento. E aquele dia eu peguei a palavra de Deus e dobrei o joelho dentro do meu quarto e falei com Deus e pedi para Deus me ajudar. Eu só conseguia dizer isso: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falei 3 vezes essa palavra e pedi para Deus, com a Bíblia aberta no chão, de joelhos, pedi para Ele tirar aquele desejo dentro de mim. As minhas lágrimas já não conseguia mais chorar e eu só pedia para Deus: me ajuda. E era um desespero, posso dizer bem assim, que foi um choro, mas foi um desespero muito grande, porque eu pedi para Deus me ajudar, porque eu não conseguia me libertar daquela vontade. Então foi até que um dia que a minha mãe então me convidou para ir na igreja, e sempre nos convidava para ir, e eu nunca quis ir à Igreja Universal, tinha um preconceito muito grande. E quando ela me convidou e eu cheguei na Igreja Universal e assisti aquela reunião e vi, ali falava de como era um casamento, como era um homem, como o homem tinha que se comportar, um pai de família, que ele não podia mentir, que ele não podia trair, que ele tinha que ser uma pessoa correta perante as leis de Deus. Até então eu não sabia, nunca tinha ouvido falar isso. E ali naquele dia eu descobri que eu vivia a minha vida toda na injustiça. Entendi que o Vinícius tinha uma dupla personalidade, que eu precisava abandonar tudo aquilo. E foi instantâneo. Eu larguei as drogas, eu troquei de telefone, eu mudei o número do telefone várias vezes, as pessoas me seguiam, me procuravam para fazer as coisas erradas, e eu comecei a criar um nojo daquelas coisas todas que eu fazia. Foi assim, eu tomei uma decisão de abandonar tudo. De abandonar tudo aquilo que eu estava fazendo de errado. Eu cheguei numa reunião e assisti uma palavra do pastor falando que era aquela vida que eu vivia. Ele falou de que adiantava a gente se gloriar, o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza e o forte na sua força, mas glorie-se nisto, em me conhecer. Quando eu ouvi aquela palavra, veio um desejo muito grande dentro de mim, conhecer a Deus. Então eu comecei, foram 7 meses, uns 6 para 7 meses que eu comecei a buscar, a conhecer a Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a participar mais das reuniões, eu comecei a jejuar, eu comecei a ler os livros. Eu me lembro que eu ficava de madrugada, era uma coisa natural, sabe? Eu não conseguia dormir. Aquilo me incomodava porque eu queria conhecer a Deus. Mas até então a minha vida tinha sido de sofrimento a vida toda, e aquela palavra entrou dentro de mim, de que adiantava tudo aquilo que eu tinha passado se eu não conhecia a Deus. E ali eu me vi numa oportunidade muito grande de conhecer a Deus de fato. E eu comecei a dar o meu tudo. Eu comecei a fazer tudo que eu assistia na reunião que o pastor falava. Comecei a ler os livros do Bispo Macedo, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler todos. Eu
sabe, eu li o livro e vi uma passagem, já buscava na Bíblia a resposta e Deus me dava a resposta e assim foi dia após dia, fui buscando e até que chegou aquele dia, 31 de maio, foi numa vigília às 3h20 da manhã, quando o pastor mandou a gente fechar os olhos e que Deus ia falar com a gente naquele momento. E foram praticamente uns 40 minutos que eu dobrei meu joelho dentro da igreja e não conseguia mais pensar em mais nada, só conseguia pensar em Deus. E eu queria que eu determinei que aquele dia eu ia sair dali diferente, que eu ia sair uma nova pessoa. E eu nunca mais esqueci esse dia, de quando eu tive a certeza que o Espírito Santo estava dentro de mim. Então, a partir dali, eu saí daquela madrugada numa nova pessoa. Eu saí um novo Vinícius. Eu saí, sabe, com uma vontade muito grande de... Foi uma alegria, foi uma vontade de... Eu até olhei para minha esposa e disse, nossa, estou com uma vontade de sair correndo na rua. Deu a vontade de sair correndo na rua. Foi uma felicidade muito grande. Eu nunca tinha, sabe, eu nunca tive paz na minha vida. Aquele dia, aquela madrugada eu tive paz. Eu saí dali, uma felicidade mesmo. Minha esposa olhou até para mim e disse, o que houve contigo? Tu tá ficando louco? E eu saí dali e o Vinícius foi uma nova identidade. A partir daquele dia eu nunca mais vivi da minha vontade. Eu nunca mais vivi pensando que os outros iam achar de mim, mas sim de que Deus ia pensar de mim, do que Deus olhava para mim e visse as minhas atitudes, o que eu estava fazendo para Deus. E eu comecei a partir daquele dia a fazer coisas que eu pudesse agradar a Deus. E até hoje a minha vida é assim, eu sempre estou em contato com o Espírito Santo, com Deus, aonde eu estou, no meu trabalho, nas minhas viagens, com os grandes empresários para onde eu viajo, nos Estados Unidos, na Europa, na China, eu falo do Senhor Jesus, do que Ele fez na minha vida. Mesmo através de pessoas que não conhecem essa fé que está dentro de mim, pessoas que não sabem o que eu passei, o que eu vivi, mas hoje o que mais importa na minha vida é isso, é viver na dependência do Espírito Santo. Hoje eu sou um empresário bem-sucedido e viajo o mundo todo. Hoje eu tenho um casamento restaurado, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho tudo aquilo que eu pedi a Deus, que era ter paz. E você que está aí passando por um problema, por uma dificuldade, ou talvez seja financeiro, ou na família, ou no casamento, aonde for esse problema, eu aconselho a você procurar uma igreja universal, porque assim como essa porta que eu achei aberta, que mudou e transformou a minha vida, eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua vida. A palavra de Deus com certeza vai te dar uma direção e vai dar a sabedoria de Deus para você transformar a sua vida. De joelhos aí agora, vamos! Você sabe que você perdeu. Derrotado em nome de Jesus. Sexta-feira, na grande sessão do descarrego, no Templo de Salomão, o duelo dos deuses. Você disse que vai me matar? Então mata agora! Mata agora! Tem que falar! É isso mesmo, você vai falar mesmo. Discursa aí a tua derrota. Ou você me esgana, ou você cai de joelho. Uma batalha está travada e vence o mais forte. De joelhos aí agora! Vamos! Você vai se despedir aqui agora, mostrando que você é derrotado em nome de Jesus. Não há força do mal que resista ao poder da fé. Sai! Nesta sexta-feira, na grande sessão do descarrego, o duelo dos deuses. Venha preparado para uma batalha espiritual. No Templo de Salomão, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O duelo dos deuses promete, viu? Eu lembro que nós tivemos um duelo dos deuses no Maracanã,
há muitos anos atrás e foi um sucesso. Os deuses desse mundo se curvaram, dobraram os seus joelhos, porque o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, se manifestou. E é isso que promete nesta sexta-feira, porque quando o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel é invocado, então milagres acontecem, coisas magníficas acontecem. E é o que vai acontecer nesta sexta-feira, às 10 da manhã, às 3 da tarde e também às 20 horas, às 8 da noite, tá bom? Mas você, quando vier às 8 horas da noite, você tem que chegar antes para ter a sua concentração, digamos assim, preparada, né? Porque 8 em ponto desce a luz, 8 em ponto a luz ilumina, a luz do poder do Espírito Santo desce sobre você. Nesta sexta-feira, às 10, às 3 e também às 8, sendo que às 8 horas da noite, a luz, o poder, a energia celestial desce sobre as pessoas que estão já concentradas nesta sexta-feira, tá bom? Vamos agora assistir mais um testemunho interessantíssimo, porque fala daquelas pessoas que deram ouvidos a fake news. Vamos ouvir mais um testemunho. Meu nome é Roberto Gabriel, sou piloto comercial, sou técnico em eletrônica e eu tinha muito preconceito com a Universal, né? Desde a época que eu teve problemas com o Bispo Macedo, né? Que ele foi preso. As maiores emissoras de televisão indo contra a igreja, né? Então eu acreditei. Eu falei, poxa, já tá aí, né? A resposta. Todo mundo falava que só tem ladrão, prenderam o líder, né? Achava que a intenção era roubar mesmo. Aquela coisa de todo pastor é ladrão. Mas sem nunca ter ido. Depois disso, eu comecei a procurar dentro de mim, dentro de livros, respostas. Não me encontrava em lugar nenhum. Posso dizer que eu passei por espiritismo, passei por umbanda, kardecismo, estudei budismo e fui para outras denominações protestantes, sem me encontrar em nenhuma. Além de fundo do poço financeiro, eu estava com um problema de depressão, muita depressão, não conseguia mais trabalhar, não tinha mais vontade de fazer nada. Eu estava com problema, dores de cabeça. Essas dores de cabeça eram diárias. Eu vivia na base da dipirona. Foi aí que, graças à Universal ter muitas chamadas na TV, eu lembro da época até do bispo, durante jornalismo na Record, entrar durante o jornal, fazer aquela oração com um copo d'água. Minha esposa, ela falou, vamos nessa igreja? Vamos na Universal. Falei, você é louca? Na Universal, nós já estamos no fundo do poço, você quer o quê? Não, mas nós não temos nada a perder. Até coincidência, não, mas foi isso que ela me falou, não temos nada a perder, vamos perder o quê? E nós fomos nesse dia, eu lembro que o bispo chegou para mim, perguntou o problema, expliquei para ele, perguntou se eu acreditava na Bíblia. Falei para ele, olha, bispo, para mim a Bíblia é um livro escrito por um ser humano, por vários seres humanos, com uma visão daquela época. Então, para mim é isso o livro, nada mais. O senhor permite eu fazer uma oração? É claro. A partir da oração que o bispo fez para a gente, nesse primeiro dia que eu fui na Universal, no outro dia eu não tinha mais depressão. E foi aí que eu falei, peraí, não é psicológico, não é porque eu fui sem acreditar, e eu sou muito científico até pela profissão que eu sempre busquei, muito exata. Então eu só acreditava no que via, né? E eu vi, vamos dizer, eu paguei para crer, eu tive que calar a boca, né? Fechar
Simplesmente o que eu falava do Universal, eu falei, bom, agora 180 graus, né? Agora, se eu falava mal, eu vou falar bem. Meu testemunho agora é outro. Eu tenho que contar, eu tenho que testemunhar o que eu passei, porque se eu fui socorrido e foi bom para mim, vai ser bom para muita gente. Faço o desafio para todo mundo vir conhecer. Não escutar o que as pessoas falam de mal sem conhecer. Todo mundo já foi caluniado uma vez na vida ou muitas vezes na vida. E se você se deixar acreditar na calúnia sem conhecer, você pode estar perdendo. Vem se dar uma chance. Você não vai estar dando uma chance para a Universal. Você vai estar dando uma chance para você. Então eu peço para vocês, venham, dê essa oportunidade. Entendeu? Hoje eu vejo tudo que a Universal faz para as pessoas. Agora, se você tiver vergonha, receio, sabe, o que eu vou fazer lá, as pessoas vão falar de mim. Não tem problema, vá para o cinema, você vai conhecer, através do Bispo Macedo, o que é a Universal. Então vá, se dê o direito, assistir um filme, um cinema, comer uma pipoca e quem sabe vocês vão estar com a vida daí para frente a caminho de uma melhor. A maioria das pessoas, e infelizmente alguns cristãos, perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia. Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe. Com uma sabedoria milenar, a Bíblia, além de suas promessas e profecias, é um manual de vida. A prática dos seus ensinamentos muda e transforma mentes e corações. Você precisa refletir sobre tudo isso. É por isso que nesta quarta-feira, vamos resgatar o hábito da meditação na Palavra de Deus. Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia como uma arma para encontrar respostas para a sua vida. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma Universal. E não esqueça, traga a sua Bíblia. Meu nome é Maria José Fernandes, eu sou aqui de São Luís do Maranhão. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com a minha vida completamente destruída, em todas as áreas. Eu e meu marido, a gente já não tinha mais nem diálogo. Nós dois discutíamos direto. Quando abria a boca para falar um com o outro, já era uma explosão de discussão. Quase todas as noites ele ia para a farra, ele vivia na farra, ele bebia quase que 24 horas. Ele saía do trabalho dele, de lá ele já ia com os que se diziam amigos, né, para o bar, e era mulher, não era nenhuma nem duas mulheres, era eu que dizia que ele fazia sinal para as mulheres até com o pé, onde ele chegava. Então, era um casamento destruído. Eu tinha 3 filhos, eu tive 3 filhos, assim, um próximo do outro, e eu ficava com os meus filhos só. Mas eu ficava pensando, eu digo, eu não tenho como eu largar minha casa com meus filhos e deixar eles com outras pessoas. Eu digo, então eu resolvi continuar com aquele casamento, mesmo sofrendo, mesmo ele com amantes, mulheres indo atrás dele. Então era assim, eu dormia, às vezes eu acordava, eu passava a noite toda acordada, tanto que eu adquiri insônia, eu passei a tomar remédio controlado. Então, assim, era destruído em todas as áreas. Vida financeira, ele ganhava bem, mas gastava tudo. E nós morávamos numa casa, antes de eu vir para a igreja, uma casa que era uma porta e janela, um quarto para meus 3 filhos. E quando chovia nessa casa, era rato, era barata, era esgoto estourado, a casa enchia. Era fezes para todo lado, eu mandava meus filhos ficarem em pé na mesa, que era demais, a enxurrada entrava por dentro da casa.
em tudo quanto era nojeira. A gente ficava esperando, né, tudo ali, a chuva acabar para que eles pudessem descer. Cheguei desesperada, com a minha filha desenganada dos médicos. Os médicos me entregaram ela e falaram que não havia mais jeito, porque ela estava em estado terminal com câncer. Para mim, ali foi o fim. Só que eu já assisti os programas da igreja. Eu sempre assistia e dizia que eu vinha até a igreja, mas eu nunca tinha tido uma atitude. E nesse meu desespero eu lembrei dos testemunhos. Então eu tomei uma atitude de fé e falei, eu vou lá porque lá é a última porta. Quando eu cheguei aqui, foi assim um alívio na minha alma. Eu só me joguei no chão ali, no banco, chorando desesperadamente, chorando e pedindo para Deus me socorrer. Eu digo, meu Deus, esses testemunhos que eu escuto, que eu ouço, se são verdadeiros, porque na época, eu não vou mentir, eu não sabia, muitas pessoas diziam que era mentira, que não era verdade. Então, ali para mim, foi uma prova com Deus. Eu disse, não, se aqui tem esse Deus vivo mesmo, eu quero que o Senhor faça este milagre na minha vida, apareça para mim. Eu emociono porque eu levei anos achando que eu conhecia Deus. Porque nós éramos muito católicos. De todos os domingos estar na missa. E ninguém nunca tinha falado aquela palavra para mim. E eu acreditei. Fiquei para uma reunião. Nessa reunião eu vi o poder de Deus na minha vida. Eles estavam com o propósito da água. E eu não levei minha filha para ser internada. Eu levei a água e usei a fé. Minha filha foi ressuscitada. Falei, não, eu não quero mais largar esse Deus. Quando eu me batizei nas águas, que eu cheguei em casa, nesse dia ele queria que eu bebesse, ele estava bebendo. E ele falou assim, toma aqui. Eu falei, não, agora eu não quero, eu não vou beber. Acabou aquela Maria, a Maria José que tu conheceu morreu. Eu disse, eu acabei de me batizar nas águas. Ele falou, ah, é? Pois então tá bom. Ele pegou uma garrafa de cerveja e derramou tudinho na minha cabeça. Também eu não falei nada, ali eu saí, fui pro banheiro, fui orar. Coloquei meu joelho no chão e fui orar. Falei para Deus, eu digo, meu Deus, eu fiz um voto com o Senhor, a minha vida é sua. Eu digo, então, que a partir de hoje, tudo fique em tuas mãos. E batizei, comecei a buscar. O pastor, na época, falava muito da reunião de quarta-feira, dos filhos de Deus, do Espírito Santo. E eu disse, não, eu também quero o Espírito Santo para mim. Eu quero o Espírito Santo para a minha vida. Eu via as pessoas falarem e eu tinha vontade. Eu falei para Deus, porque Deus foi mudando a minha vida. Ele foi mudando gradativamente. A cura da minha filha, a minha cura. Ele também começou a mudar, as coisas começaram a mudar, tudo foi se encaixando. Mas eu falei para Deus, eu digo, meu Deus, mesmo que o Senhor converta ele, converta meu marido, a mim, minha família, mas se eu não tiver o teu Espírito, esse Espírito aqui que eles estão falando, que é o teu Espírito dentro de mim, para mim, não vai adiantar de nada. E em uma busca do Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele, sabe, eu não tinha paz antes. Mesmo eu vindo para a igreja, mesmo lutando, e mesmo com a cura, com tudo aquilo ali, mas mesmo assim eu me senti uma pessoa insegura, oprimida. E na minha busca com Deus, falei para Deus que era, meu Deus, é tudo ou nada. Ou o Senhor me dá o teu Espírito, ou então não vai adiantar eu estar aqui, porque eu quero o teu Espírito, eu quero a minha salvação.
Deus, Ele, pela misericórdia dEle, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu não sabia explicar. No dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu não sabia explicar. Eu queria dizer para todo mundo o que aconteceu comigo, a alegria, a felicidade ali que eu sentia, me dava vontade de sorrir, de falar para todo mundo o que tinha acontecido. Eu senti vontade de falar para as pessoas do Senhor Jesus, sabe? Aquilo me sufocava, dizer, não, agora eu tenho que falar desse Deus, eu tenho que falar desse Senhor Jesus que, não aquele Jesus que, claro, que me curou, que fez toda uma obra na minha vida, mas desse Senhor Jesus que está dentro de mim, que me faz eu sentir a paz, a alegria, a felicidade. As pessoas diziam assim, Maria, tu mudou, você está diferente, parece que a gente perde você, sente uma paz, uma alegria diferente, você nunca está zangada, parece que as coisas para ti, por mais que venham os problemas, mas é como se eles não viessem. Então, para mim, foi o maior tesouro, o maior presente que eu recebi de Deus, foi o batismo com o Espírito Santo. E para a glória do Senhor Jesus, nós vencemos, eu venço todas as barreiras, todas as batalhas, porque o melhor presente que Deus me deu, tudo, não foi meu marido convertido, a cura da minha filha, a minha libertação, casa, né? Porque antes a gente morava em uma casa onde as fezes saíram do sifão, o Senhor Jesus, Ele transformou nossa vida assim, da água para o vinho, em tudo. Mas não são as coisas materiais, é a espiritual, é o Espírito de Deus dentro de mim, que para mim é o que mais está acima de tudo e de todos. É o Senhor Jesus na minha vida e o Espírito Santo conduzindo a minha vida para a honra e glória de Jesus. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos fazer oração já por você. Mas antes de fazermos a oração, eu queria que você soubesse que Deus escolheu você. Ele escolheu você que está me assistindo nesse momento para lhe encher de fé, do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Você já imaginou o Espírito de Deus dentro de você? Ah, você não acredita. Mas isso não é possível. É possível, sim, claro. Aconteceu com a Dona Maria, a doutora Maria, aconteceu com ela, aconteceu com todas as pessoas que têm participado aqui com os nossos testemunhos na Igreja Universal. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito da fé, nos guia às riquezas insondáveis, grandiosas, que Deus tem prometido para aqueles que o amam. Você é o nosso convidado. Nós estaremos falando sobre isso nesta quarta-feira, estudando, meditando sobre o Espírito da fé, o Espírito Santo, nesta quarta-feira. E você é o nosso convidado. Aqui no Templo de Salomão, às 8 em ponto, nós estaremos com vocês, tá bom? Nós vamos nos preparar agora com uma linda canção, vamos nos preparar para a oração em nome do Senhor Jesus. É assim que Deus te vê, olhe mais nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou
assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração... Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós unimos a nossa fé aqui embaixo, mas com a fé, a certeza de que o Senhor não mudou a maneira de ser. Como o Senhor foi com a doutora Maria, como o Senhor foi comigo, como o Senhor tem sido com todos os que te invocam na sinceridade, não importa se são católicos, espíritas, evangélicos, muçulmanos, judeus, não importa a religião. O que importa é que quando invocamos o Deus vivo, há resposta. Essa é a diferença. Quando nós te invocamos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que é o teu Filho, então tem que haver resposta, porque o nome de Jesus é sobre todos os nomes e faz trazer até nós aquilo que não existe. Então, meu Pai, essa criatura que me ouve nesse momento, que me assiste e que ora comigo nesse instante, não importa se ela merece, se ela não merece. Não importa se nós merecemos ou não. Eu sei, de acordo com a tua palavra, eu sei que quando nós manifestamos a fé em ti, então há resposta. Quando manifestamos a fé na tua palavra, há resposta. Então que haja resposta agora para essa criatura e ela seja livre desta perturbação, dessa opressão, dessa depressão, dessa vida infeliz, infernal, desgraçada que ela tem vivido até aqui. Seja livre, minha amiga, meu amigo ouvinte, em nome do Senhor Jesus, sejam livres. E esta água que você tem aí sobre o seu televisor, pode beber agora porque ela está ungida, em nome do Senhor Jesus, e receba a graça de Deus aí mesmo onde você está. Graças a Deus. Meu Deus, ouça o que eu digo agora. Eu me inclino nesta hora para falar com o Senhor. Ó Deus, nos momentos de aflição, sempre me estendeu a mão, não deixando perecer. Senhor, eu não sou merecedor, mas Tu és um Deus de amor, Tua verdade não tem fim. Te agradeço por me dar valor, por me fazer mais que um vencedor. Dou-lhe graças, ó Senhor. Obrigado, meu Deus, pela paz que tens me dado. Obrigado, meu Deus, por da morte ter me livrado. Obrigado, meu Deus, agradeço de coração, pois com Tuas mãos furadas me tirou da escuridão. Obrigado, meu Deus, pela paz que tens me dado. Obrigado, meu Deus, por da morte ter me livrado. Obrigado, meu Deus, agradeço de coração, pois com Tuas mãos furadas me tirou da escuridão. Pois é, minha amiga e meu amigo, eu queria que você soubesse uma coisa. Há pessoas que têm pelo menos um dos sintomas de obsessão ou possessão, possessão ou encosto na sua vida, no seu corpo. Por exemplo, insônia, constantes insônias, dores de cabeça constantes, nervosismo, medo,
vontade de suicídio, depressão, são alguns dos sintomas de pessoas que têm um encosto, pelo menos um encosto no seu ser, no seu corpo. Por isso que ela sente assim, ela sente o corpo pesado, desanimada, ela não tem ânimo para trabalhar, ela não tem ânimo para estudar, ela não tem ânimo para fazer nada, nem para cuidar da casa, nem para cuidar dos seus próprios filhos. Então, você que tem esse tipo de problema, nesta sexta-feira nós teremos o duelo dos deuses. Vamos ver quem é o Deus, o Todo-Poderoso. E o encosto que por acaso estiver com você, ou se você tiver muito mais encostos, não importa. Qualquer que seja a sua situação, nesta sexta-feira nós teremos aqui a grande sessão do descarrego. A grande sessão do descarrego, às 10 da manhã, às 3 da tarde e também às 8 horas da noite. Mas se você vier às 8 horas da noite, você chega um pouquinho mais cedo, pelo menos uns 5 minutos antes, para você se concentrar e então chegar àquela concentração diante do Todo-Poderoso para ver o poder dele na sua vida. Nesta sexta-feira, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. De joelhos aí agora. Vamos! Você sabe que você perdeu. Derrotado em nome de Jesus. Sexta-feira, na grande sessão do descarrego, no Templo de Salomão, o duelo dos deuses. Você disse que vai me matar? Então mata agora. Mata agora. Tem que falar. É isso mesmo, vai falar mesmo. Discursa aí a tua derrota. Ou você me esgana, ou você cai de joelho. Uma batalha está travada e vence o mais forte. De joelhos aí agora. Vamos! Você vai se despedir aqui agora, mostrando que você é derrotado em nome de Jesus. Não há força do mal que resista ao poder da fé. Sai! Nesta sexta-feira, na grande sessão do descarrego, o duelo dos deuses. Venha preparado para uma batalha espiritual. No Templo de Salomão, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás.